Aqui na casa da nossa amiga Cláudia, né, que é uma mãe atípica. Estamos começando aqui uma série Mães Atípicas, onde as mães atípicas estarão dando depoimento aqui sobre sua vida, né, contando sobre suas lutas, sobre suas conquistas, né. E eu estou aqui na casa, eu disse, da Cláudia, que vai nos contar um pouquinho sobre seus desafios, suas lutas como mães atípicas, né. E eu queria saber de Cláudia aqui, quais são os desafios que ela enfrenta aí no dia a dia como mãe atípica? Os meus desafios hoje é a questão de médico, né? Que a gente tem que sair para consulta particular fora, que muitas vezes a gente não encontra aqui na nossa região. Essa uma das maiores dificuldades que a gente tem. Dos desafios que você já enfrentou é, como mãe atípica, qual foi um dos maiores que você se lembra que você já enfrentou, né? A maior dificuldade que a gente tem é com o preconceito. O preconceito é, da população. A gente sofre, assim, nós mães, é um exemplo, nós mães, muitas vezes nós mesmos somos preconceituosas, porque assim, nossos filhos têm problema e a gente quer que eles não tenham. Isso é uma realidade. Eu tiro por mim. Eu tinha preconceito, muito preconceito mesmo de eu ter uma filha com necessidade especial, de não buscar ajuda, de ter vergonha, mas o tempo foi me ensinando que foi um privilégio. Se ela veio para mim é porque Deus tem um propósito na minha vida. Exatamente, olha só, muitas mães atípicas enfrentam por esse mesmo problema, né? O preconceito. E não somente elas enfrentam, mas muitas mães também, às vezes, acabam sendo preconceituosas porque, às vezes, o filho tem um transtorno e a mãe não quer, como é que se diz, reconhecer aquele transtorno. Ou seja, tem muitas mães que dizem, não, ele não tem. Isso é coisa de criança mesmo, né? Então, às vezes, não deixa de levar no especialista por causa disso. Outras também não conseguem levar no especialista porque não tem como é que se diz, não tem, tem problemas financeiros, né? Tem problemas financeiros e hoje para levar uma criança no especialista se torna às vezes muito caro e nem todas as mães têm condição de fazer isso, né? Mas eu queria saber aqui de você, Cláudia, qual a maior conquista? Porque eu sei que tem desafios, né? Mas qual a maior conquista que você teve assim como mãe atípica ou que sua filha teve, né? A maior conquista que eu tive foi conseguir que ela terminasse os estudos, porque assim não é fácil. Não quer acordar, tem dia que amanhece super agitada, e você tem que ter um jogo de cintura para poder lidar com essa situação. Levar na escola, às vezes eu chegava, deixar ela, mal chegava em casa, tinha que buscar. Eu acho que isso é uma grande conquista minha e dela por ela ter terminado os estudos. Que bom, né? É porque hoje a gente sabe que é difícil só para mandar essas crianças para a escola. Daí uma criança que tem transtorno ir para a escola e conseguir concluir ali o ensino fundamental, o ensino médio ali é uma grande vitória, né? A gente vê relato também de muitas mães aí que têm seus filhos ali que estão fazendo judô, que estão ganhando medalha nessas áreas, em outras partes também. Então tem as conquistas também, né? Tem um trabalho, mas também tem algumas conquistas, né? Mas a gente vê também que acontece muitas vezes muitas dessas mães, talvez por algumas repartições não compreender o problema da criança, essas mães muitas vezes acabam passando alguns constrangimentos em algumas áreas, tanto do setor público como do setor privado, na área de saúde, talvez de educação em outras áreas. Né? Eu queria saber de você, Cláudio, se você também já passou algum constrangimento, né, e como você se sentiu, né? Já sim, já passei alguns constrangimentos em questão de você chegar numa unidade de saúde e a sua filha está muito agitada e você pedir para algumas pessoas para ela passar na frente e a pessoa responder para você que é frescura de criança. Tipo assim, não ter empatia com a dor do outro e não ter o conhecimento de ver que aquela criança realmente está passando por uma necessidade de ser atendida primeiro e você se sentir impotente, sem poder fazer nada e ver sua filha sofrer e simplesmente ter que esperar o pessoal todo ser atendido para você ser atendido depois. Então, como você vê, né, esse daí eu acho que não só o caso de Cláudia, mas muitas outras mães já passaram por isso também, por alguns constrangimentos, né? Eu queria pedir até para o setor público aí, setor também privado, que compreendesse mais essas mães, né? Que uma criança
que é autista ou que tem outro transtorno também, ela não consegue ficar muito tempo em uma repartição. Né? Então, ser atendido primeiro, né, além de ser um direito dela, vai ajudar muito essas crianças, né? Porque muitas crianças querem ficar só em casa. Então, quando ela chega num setor desse, que tem muita gente também, ela não se sente bem. Então, quanto mais rápido ela sai dela, melhor. Então, melhor para ser atendido, né? E assim, essas mães, elas passam por esses desafios dia a dia. A sociedade precisa entender um pouquinho mais, porque a sociedade, às vezes, olha para a criança ali na rua e diz que a criança tem um problema, né? E assim, outra coisa, tem muitos na sociedade que eu já ouvi pessoas falarem assim também, mas ela tem um filho com deficiência, mas ela tem um benefício e acha que aquele benefício dá. Mas eu quero perguntar para a Cláudia aqui também sobre isso, né? Sobre benefício. Você gasta em que tanto com sua filha? Você consegue gastar? Porque assim, conheço mães que gastam mais de R$ 600 só com especialistas, né? Para atender a criança ali 2, 3 vezes no mês. Quando vai colocar os remédios ali, né? Já acabou o BPC ali, né? Então a mãe, ela não tem como ter um emprego extra também para ganhar um pouquinho mais, para botar ali uma melhor alimentação. Por quê? Porque ela tem que estar o dia ali cuidando dos seus filhos, né? Então tem essa dificuldade também. Você, eu creio, também passa por essa dificuldade também, passa, Cláudio? Faço sim. Às vezes tem mês que não dá, porque assim, não é só a consulta, é viagem, é merenda, é alguma coisa, e tem mês que não dá. O dinheiro não dá e você tem que deixar para outro mês alguma coisa para fazer, que vem dentista, vem psicólogo, eu consegui ir pelo público, mas neurologista, outras coisas, tudo é particular. Exatamente, tudo pago. Você sabe, você que não tem um filho aí com transtorno, você sabe, você leva a qualquer consulta que você vai fazer hoje é 350, R$ 400, né? Imagina uma mãe que faz 2, 3 vezes no mês, tem que visitar um especialista 2, 3 vezes no mês, né? O quanto não gasta, né? Então, a gente precisa compreender mais essas mães nessa área. E assim, eu também queria dizer aqui, deixar uma mensagem aqui para as mães, queria que Cláudia deixar sua mensagem aqui para as mães, você que é mãe, que passa por isso, né? É, que passa por isso, que passa por esses desafios, eu queria dizer para você que você não está sozinho, não. A gente está aqui com a nossa ONG, abrimos que a gente puder ajudar você, a gente vai ajudar, né? E a gente não somente ajuda dando um suporte, né? Mas a gente também dá um apoio também para você. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, onde é uma família, esse grupo no WhatsApp, onde a mãe divide ali seus desafios, suas conquistas, né? Onde uma mãe ajuda outra mãe, né? Então você não está só, a gente está aqui com você. Mas eu queria também que Cláudia aqui deixasse uma mensagem para as mães, né? A mensagem que eu deixo hoje para nós mães é: vamos ser fortes e lutar junto, porque assim nós sabemos que não é fácil. Tem muito preconceito na sociedade, muita falta de empatia e amor ao próximo. Vamos nos juntar para nossas crianças e nós também, porque assim muitas vezes as pessoas veem os filhos e esquecem de nós mães, que nós passa a noite sem dormir, nós temos nossas preocupações e de manhã tem que estar em pé, sorrindo para seu filho, para dar melhor de si para seu filho. E esse cuidado com nós, mãe, ainda não temos esse cuidado. E nem, assim, temos com nossos filhos, mas não é o suficiente. E a sociedade esqueceu das mães, porque as mães, sem elas, o que seria dos nossos filhos? Exatamente, né? Então aqui eu parabenizo aqui também todas as mães, né, que têm cuidado dos seus filhos, que têm estado nessa luta também, que têm tido esse desafio, mas também têm tido suas conquistas, né? Por estar cuidando de seus filhos, mesmo em meio aos desafios. Vocês têm muitos direitos. Infelizmente, nem todos os direitos que vocês têm são respeitados, né? São atendidos. A gente luta por isso, para que os direitos de vocês sejam respeitados, né? E vocês tenham os benefícios que está proposto na lei, né? Para vocês, né? Mas a gente precisa também pedir para a sociedade também sensibilizar com essas mães também e também dar um apoio, né? A gente precisa também do apoio dessas mães, né? E eu queria também que você, claro, deixar sair uma mensagem aqui para a sociedade, né? O que você pede à sociedade, né? A mensagem que eu deixo para a sociedade é olhar um pouquinho para essas mães, para nós mães que não temos condições de trabalhar e deixar o seu filho com outra pessoa. A questão que eu vejo, mas você pode trabalhar, posso deixar a sua filha com outra pessoa? Sim. Se eu for trabalhar, eu vou trabalhar para pagar uma pessoa onde eu sei que minha filha belisca, bate, a pessoa não vai aguentar, porque assim, mãe só aguenta porque é mãe. Mas se outra pessoa não aguenta um tapa de outra pessoa. E a sociedade não vê isso. Não, tantos, tantos e tantos casos que a gente vê, né? E
Exatamente assim. Eu quero que vocês olhem com carinho para não só para nós mães, mas para nossas crianças que têm as necessidades especial. É isso. É isso aí, pessoal. Então vamos fazer isso. Vamos dar todo o apoio a essas mães atípicas, né? Que elas precisam também do apoio de vocês, né? Precisam aí do carinho de vocês, para que elas possam cuidar aí melhor, dar um apoio melhor para suas crianças, né? Então elas lutam, elas passam desafios, né? E quem conhece sabe como não é fácil. Tem muitas mães que estão aí no seu limite, né? Ah, a criança precisa de um apoio psicológico. Sim, ela visita ali, vai no psicólogo, né? Só que as mães também precisam. Muitas vezes as mães também precisam desse apoio psicológico. Elas também, não é só a criança que precisa de um psicólogo, a mãe também. Porque a mãe às vezes está no seu limite, né? E aí ela precisa de um apoio tanto também profissional, como também de um apoio também aqui da sociedade, né? Então vamos fazer isso, vamos fazer a diferença na vida também dessas mães, vamos ajudar